Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a resistência do MTST ao processo de impeachment da presidente da República. Entrevisto hoje Guilherme Boulos, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Muito obrigada por estar conosco. Boulos, nós vimos aí as manifestações e 8 estados mais o Distrito Federal. Eu queria que você explicasse o que o MTST, que objetivo vocês têm em promover esses protestos, essas manifestações que causam transtorno na vida de tanta gente? Olha, Maria Lídia, primeiramente, antes de falar dos objetivos da manifestação, falar dessa questão do transtorno, porque eu acho que há verdadeiramente dois pesos e duas medidas. Porque ficaram aqui um grupo de 30, 50 pessoas durante mais de 24 horas, aqui bem próximo na Avenida Paulista, defendendo o impeachment, e ninguém falou em transtorno. Falava-se em festa da democracia, falava em liberdade de manifestação. Meia dúzia de pessoas. Um dia inteiro fechando a Avenida Paulista. Até o secretário de Segurança Pública aqui. Foi chamada a polícia para tirar, foi chamada para porque teria uma outra manifestação. Exatamente, por reclamação pelo transtorno. Que causa 24 transtorno? Horas, essas manifestações ficaram uma hora. A manifestação que interrompe vias, estradas, ruas, avenidas, independente da razão pela qual elas acontecem, elas causam um transtorno. Isso faz parte também de interesse do ato. O ato quer que sensibilize a população, seja como for. Eu quero saber, vocês querem sensibilizar para quê? Veja, aí entrando nesse mérito, eu acho que tem duas questões que estavam colocadas na mobilização de hoje, que reuniu mais de 20 mil pessoas espalhadas pelo país. A primeira delas é o escárnio que nós estamos vivendo com esse processo de impeachment, né? Um processo conduzido por um cidadão que é réu, que foi chamado pelo Procurador-Geral da República de delinquente, um bandido notório, definindo os destinos da República. Querendo derrubar o presidente da República por crime de responsabilidade, colocando isso à pedalada fiscal. Nós estávamos vendo agora aí a reportagem, né? Bom, podemos até questionar, é crime, não é crime a pedalada fiscal, mas se for crime, então derrube a presidenta da República e 16 governadores de estado que fizeram igual. Inclusive o governador Geraldo Alckmin de São Paulo e inclusive o relator do processo no Senado, que é o senador e ex-governador de Minas, Antônio Anastasia, que fez pedalada fiscal no seu governo. Então, há uma incoerência, há uma hipocrisia nesse processo que torna ilegítimo o processo de impeachment. Então, por isso nós entendemos que é um golpe que está em curso no país e um dos pontos dessa manifestação foi se opor a esse golpe. E não se trata aqui de defender a presidenta Dilma Rousseff, né? O MTST, a Frente Povo Sem Medo, é extremamente crítica ao governo dela. Nós passamos o último ano e meio questionando o ajuste fiscal, questionando políticas antipopulares que foram tomadas pelo governo dela, realizando um programa que não foi aquele pelo qual foi eleito em 2014. Mas vocês defendem o mandato dela. Nós defendemos a democracia. Nós defendemos que não pode haver um golpe institucional, um golpe parlamentar no país. Agora, eu observei, Boulos, cartazes nas manifestações de hoje, faixas, etc., com palavras que tinham como alvo Michel Temer. E com afirmações contra o impeachment, com afirmações de que ele é traidor, com a afirmação de que vocês não aceitam retrocesso, que seria a perda de direitos conquistados. Bom, vocês já dão como certo que Dilma já houve o impeachment, o Senado já votou, ela já está fora, porque Temer continua vice-presidente da República, ele não é o presidente. Não assumiu. Claro. Vocês estão pondo o carro à frente dos bois? Não, eu não acho. Eu acho que quem pôs o carro à frente dos bois foi o parlamento brasileiro, né? Eu acho que ninguém no país tem expectativa de que este Congresso Nacional vai apresentar uma outra solução, né? Passou-se na Câmara com mais de 2/3, naquela sessão vergonhosa, aquele show de horrores, que falou-se de tudo, inclusive elogiando o torturador, menos de crime de responsabilidade, né? E no Senado é evidente, há uma maioria, né? A nossa expectativa para reverter o processo de golpe não é no carpete do parlamento. Ali, a articulação de bastidor e os interesses daqueles que estão praticando o golpe estão prevalecendo. A nossa expectativa é reverter nas ruas e por isso nós estivemos mobilizados hoje.
as referências ao Michel Temer, que pretende ser presidente do país, está articulando para ser presidente do país enquanto vice-presidente, são referências que têm a ver com o segundo motivo da nossa manifestação, que é o tema dos direitos sociais. O Michel Temer tem falado abertamente, os seus interlocutores têm falado, no tal do programa da Ponte para o Futuro, que melhor seria a Ponte para o Passado, porque retira direitos sociais historicamente conquistados pelo povo brasileiro. Pretende destruir a Previdência Social, tirar direitos trabalhistas com uma reforma trabalhista, secar os programas sociais, mas Dilma reduzindo o subsídio. Também fazer a reforma da Previdência, não conseguiu. Mesmo a flexibilização das leis trabalhistas também num movimento, tudo para acerto das contas públicas. Veja. E esse movimento também houve no governo Dilma. Houve um ajuste fiscal brutal no governo Dilma e nós estivemos nas ruas o ano passado inteiro, inclusive se recuperarem a memória, no dia 18 de março do ano passado, nós travamos tantas rodovias quanto hoje. E não por conta de Temer ou de impeachment, por conta das medidas da Dilma. Você já havia declarado que no caso de impeachment não haverá paz. Eu fui ouvir, né? E vi que você disse que o país, você usou uma expressão muito forte, incendiado por greves, ocupações e mobilizações. Isso foi um grito de guerra? Eu acho que é importante esclarecer isso. Você sabe que por essa expressão, inclusive, você tem representação os deputados do PSDB e do DEM entraram contra com uma representação você. pedindo minha prisão. Na Procuradoria-Geral da República. Porque eu acho que além Mas foi um grito de guerra? Então, pois é, porque eu acho que nesse caso dos deputados, acho que além de problema de reacionarismo político crônico, tem problema de interpretação de texto e discurso. O que eu disse naquele momento, e repito aqui, é que não dá para acreditar que se defina um governo com um presidente biônico, por eleições indiretas, e que este presidente biônico pretende estabelecer um programa de terra arrasada, de destruição dos direitos sociais, e acreditar que no dia seguinte vai ser paz de cemitério no país. Só pensa isso quem não conhece a história de resistência e de luta do povo brasileiro. Não é? Os direitos que estão em questão agora, que estão em xeque agora, foram conquistados com décadas de luta social, de mobilização popular, legítima, organizada, a mesma mobilização popular que nos fez conquistar a democracia no processo das diretas já. Isso, se quiserem ameaçar isso, evidentemente que vai haver luta, vai haver resistência e vai haver amplas mobilizações. Imaginem um exemplo, Maria Lídia, para que fique mais claro que não se trata de uma ameaça, se trata de uma constatação. Veja, nós temos 6 milhões de famílias sem teto no país, que não têm moradia digna. Sim. Nós temos um programa social que é o Minha Casa Minha Vida, com todos os problemas, mas tem ali o programa social. Se chega um governo e acaba com esse programa social, mesmo que ele diga que não restar? vai acabar se Temer assumir? Olha, o que eu tenho visto ele dizer é que vai reduzir subsídio, que vai reduzir recursos do FGTS para programas sociais e disse ontem, numa declaração, que vai fazer cortes radicais. Mas disse também ontem, está dizendo, nem assumiu, mas está dizendo, que ele vai privilegiar 5% dos mais pobres do país, com subsídios mais elevados, e que vai manter os programas sociais. Aí cabe a gente fazer uma equação... Reiterou isso. Mas cabe a gente fazer uma equação se existe círculo quadrado. Porque dizer que vai fazer ajuste severo, vou atender as demandas do mercado, vou fazer as reformas todas para enxugar o Estado brasileiro e vou manter programas sociais, vou ampliar, vou aumentar a Bolsa Família, ou uma ou outra. Esse discurso não cola. Quer dizer que são variáveis excludentes, no seu entender. Mas não dá para conciliar. Poxa, basta ver o orçamento. O orçamento é um só. Se você vai cortar, você tem que cortar de algum lugar. Muito bem. E eu agradeço muito, Guilherme Boulos, por você expor, né, quais são as suas ideias, ideais e objetivos. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado a você, Maria Lídia, pelo convite. Gamberini.